A operação militar está em andamento no leste da Ucrânia. A Ucrânia declarou estado de emergência. A invasão em grande escala, que os oficiais de inteligência vinham alertando há semanas, está agora em andamento. E há relatos de explosões e ataques em várias grandes cidades ucranianas. Oi a todos! Nos últimos 15 dias, fomos bombardeados com as notícias da invasão russa na Ucrânia. E geralmente nos dias de hoje, quando as tensões globais entre vários países são difundidas através da diplomacia e tratados, a guerra é de longe o resultado mais inesperado de todos. Mas no mundo das redes sociais de hoje, a guerra assumiu uma nova dimensão na forma de propaganda, e essa propaganda vem de ambos os lados. Esse é o lado russo e o lado ocidental, e mais especificamente na Índia, essa propaganda ocidental tem sido tão forte que literalmente tem instigado os cidadãos indianos contra o nosso próprio governo. Por isso, neste episódio, vamos entender por que a Rússia invadiu a Ucrânia, o que creio que muitos já sabem. Em segundo lugar, vamos jogar luz sobre como o Ocidente está hipocritamente e muito astutamente expressando suas preocupações. Como isso está afetando a Índia. E mais importante, no contexto indiano, como cidadãos da Índia, o que exatamente devemos fazer para cumprir nossos deveres. Este vídeo, patrocinado pela Cuco FM, falará mais sobre isso no final. Primeiramente, retornemos a 1955, período da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra, a URSS confrontava o Reino Unido e o ZWO. E naquela época, a US era quase a nação mais poderosa do mundo. Mas muito recentemente, o mundo viu o caso de Hitler, onde um líder poderoso com um exército poderoso saiu em uma fúria para conquistar todos os países menores próximos e quase se apossou de toda a região europeia. Então, por medo de que ocorresse o mesmo com a URSS, em 1949, uma aliança militar foi estabelecida por 12 países como EUA, Canadá, Reino Unido e França, para equilibrar seu poder. E essa aliança ficou conhecida como Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, e o princípio principal da formação desta aliança era que se qualquer uma dessas nações na OTAN fosse atacada, seria considerado como um ataque pessoal a todas as nações. Então todas as nações deveriam mobilizar seu exército se qualquer uma delas na OTAN estivesse em apuros. Então, em resposta à OTAN, em 1955 a Rússia Soviética criou sua própria aliança militar de países comunistas do leste europeu, e essa aliança foi chamada de Pacto de Varsóvia. Isso ocorreu em 1991. A própria União Soviética não existe mais. Esta é uma vitória para a democracia e a liberdade. Gostaria de expressar, em nome do povo americano, minha gratidão a Nixon. Contudo, com a queda da União Soviética em 1991, os países do Pacto de Varsóvia começaram a se tornar membros da OTAN. Hoje, essa aliança da OTAN tem 30 membros, e se você olhar de perto, observará a Estônia e a Letônia. Recentemente, a Ucrânia começou a se expressar. Estônia e Letônia. E recentemente a Ucrânia começou a expressar sua intenção de se juntar à OTAN, o que significa o quê? Se a Ucrânia se juntasse à OTAN. A ameaça de 31 países, incluindo os SZSKLASIWA e o Reino Unido, estará nas linhas de fronteira da Rússia. E é aqui que a objeção de Putin entrou. Agora, só para entender por que Putin está irritado, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Amanhã, se eu disser a você que os chineses se uniram a Butão, Nepal, Paquistão e Sri Lanka e eles não vão atacar a Índia, tudo o que vão fazer é colocar mísseis balísticos na fronteira do Nepal, Paquistão e Butão, e alguns navios de guerra no Sri Lanka. Tudo isso está sendo feito apenas em nome da sua segurança. Minha pergunta para você é, como indiano, você se sentiria ameaçado ou não? Se sim, você entende exatamente por que Putin está fazendo exigências para repelir a OTAN. Agora, isso de forma alguma justifica a invasão da Ucrânia e a imensa dor que está sendo causada aos humanos e animais inocentes na Ucrânia. Isso é apenas para informar por que Putin se sente ameaçado e qual é o raciocínio por trás de suas exigências. E isso é algo que os canais de propaganda ocidentais nunca lhe dirão. Retomando, quando a Ucrânia expressou o desejo de aderir à OTAN, Putin prontamente e bravamente declarou que a expansão da OTAN deve cessar imediatamente. A OTAN deve retornar ao seu estado de 1997. E por último, ele também disse que a Ucrânia nunca deve ser permitida a se juntar à OTAN. Como conhecido, a OTAN não concordou, irritando Putin. Após várias ameaças, a invasão da Ucrânia ocorreu em 24 de fevereiro de 2022. E isso me leva à fase 2, e isso são as sanções econômicas. Agora que a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo tem duas opções em que pode reagir. Eles poderiam responder à guerra com seu exército.
Isso resultaria em tiros, sangramento e talvez... Não. Isso custaria muito caro a todos os países porque a Rússia tem armas nucleares e, mais importante, a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN. Então, na prática, essas nações não podem interferir com seu exército. E é por isso que eles optaram por uma segunda opção, que é a guerra financeira. É por isso que vimos algo chamado sanções econômicas entrar em cena. As sanções econômicas são geralmente desenhadas para restringir a economia de um país e pressionar o governo a cessar a guerra. O I, EUA, Reino Unido, Japão e Canadá desconectaram os principais bancos russos da rede de pagamentos internacional, SWIFT. Esta rede de pagamentos facilita transferências rápidas de dinheiro internacionalmente, pagamentos de exportação e até se espera que desacelere. Espera-se que o pagamento de exportações desacelere o empréstimo, potencialmente causando perdas de milhões de dólares para empresas russas. A UE, o Reino Unido e o Canadá proibiram as companhias aéreas russas de seu espaço aéreo. Putin está sendo sancionado pessoalmente. E por último, a Alemanha agora interrompeu a aprovação do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia. Para aqueles que não sabem, Nord Stream 2 é uma joint venture entre Alemanha e Rússia. É um gasoduto de 1.200 quilômetros que custou 11 bilhões e foi concluído em setembro passado. E a empresa estatal de energia russa chamada Gazprom realmente arcou com metade do custo deste projeto. Agora, embora este gasoduto ainda não tenha uma licença de operação, para se opor à Rússia, a Alemanha agora colocou isso em espera. Anexarei links na descrição para facilitar seu entendimento. Por ora, basta saber que esses países estão em guerra financeira contra a Rússia. Agora, a questão aqui é, Putin está no poder há décadas, certo? Então, ele sabia que esses países sancionariam a Rússia. Então a questão é, qual é a estratégia da Rússia para se opor ao Ocidente? Bem, a resposta para essa pergunta está nesta linha que li na Bloomberg, que dizia que você não simplesmente fecha o segundo maior produtor de commodities do mundo e não espera que coisas ruins aconteçam. O que isso significa é que essas sanções não são apenas uma ameaça à Rússia, mas também terão sérias repercussões na própria economia global. Por quê? Porque a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, respondendo por mais de 12% da produção global de petróleo bruto. Em 2021, a União Europeia importou da Rússia 155 bilhões de metros cúbicos de gás natural, correspondendo a 45% de seu consumo total. Então, adivinha? Seguiu-se do seu consumo total de gás. Então, adivinha? O que se seguiu foi um caos energético que o mundo lembrará alto, perto de $120 por barril. O gás natural europeu está elevado, custando cerca de $120 por barril e $218 por megawatt-hora. Futuros do carvão superam $400 tonelada métrica na Austrália. Além disso, Rússia e Ucrânia também são grandes exportadores de trigo e milho, bem como metais essenciais como paládio, alumínio e níquel. E esses metais são usados em tudo, desde telefones móveis até automóveis. Desde 2008, acima de 400 euros a tonelada em Paris, o alumínio atingiu um recorde, acima de $3.800 a tonelada na Bolsa de Metais de Londres. E o cobre já se aproximou de um recorde histórico. Esse é o custo de impor sanções a uma superpotência global como a Rússia. Agora, há duas correntes de pensamento. A primeira diz que a fortaleza russa ficará debilitada devido às sanções e acabará por recuar, enquanto a segunda corrente de pensamento diz que o próprio mundo não pode se dar ao luxo de manter a guerra, porque se o petróleo bruto atingir o custo esperado de $185 por barril, isso vai resultar em inflação em todo o mundo. E assim como nos anos 70, isso será nada menos que um desastre econômico. E isso me leva à parte mais importante do episódio. E é aí que a Índia se posiciona em meio a todo esse drama. E o que precisamos fazer sobre o Ocidente? Primeiramente, você precisa entender a dura realidade do mundo em que vivemos, que é, na geopolítica, os líderes mundiais se preocupam mais com os rivais ascendendo ao poder do que com os seres humanos reais, e as entidades que podem parecer embaixadores da paz, às vezes podem fazer coisas que não são exatamente pacíficas. Por exemplo, o presidente Biden e Obama emitiram mensagens sinceras sobre o quanto eles sentem pelos ucranianos e como condenam os atos, gritando para o mundo, falando sobre os bombardeios, gritando para o mundo, falando sobre os bombardeios. Os ESWA lançaram 26.177 bombas em 2016. O DAE-FONUA lançaram 26.177 bombas em Síria, Iraque, Afeganistão, Líbia, Iêmen, Somália e Paquistão.
o que equivale a 72 bombas diárias durante um ano e 3 bombas a cada hora, 24 horas por dia. E obviamente nem todas essas bombas acabaram matando um terrorista. Minha pergunta é quantas mídias divulgaram isso e fizeram disso um sucesso? Quantas dessas bombas viraram manchete e tendência no Twitter? Por que o Ocidente não se indignou com isso? Isso se dá, pois, nesse período, apesar de pessoas, crianças e mulheres estarem morrendo, não havia ameaça de nenhuma nação rival. Mas desta vez, a Rússia está ascendendo ao poder e de repente eles se tornaram embaixadores da paz. Agora, ouça-me com muita atenção. Isso significa que você não deve falar sobre ucranianos e a crise de refugiados. Absolutamente, você deve doar, arrecadar fundos e fazer tudo para ajudar porque homens, mulheres, crianças e animais inocentes estão morrendo sem culpa alguma. Mas ao mesmo tempo, meus queridos amigos, sempre lembrem que os líderes mundiais que você vê não estão se levantando porque se importam com humanos ou animais. Eles fazem isso porque se importam com a Índia. Você precisa entender que o amor entre indivíduos e a Índia Você precisa entender que o amor entre indivíduos e o amor na arte de governar são duas coisas diferentes. Então, como humanos, como indianos, você deve sentir pelos ucranianos. Você deve doar, arrecadar e fazer o necessário para auxiliá-los, pois humanos e animais estão sofrendo. Mas quando se trata de um estado como a Índia apoiando um estado chamado Ucrânia, é uma nova dimensão completamente. Enquanto todos os países abandonaram a Rússia na ONU, a Índia não o fez. Por quê? Porque a Índia e a Rússia cultivaram uma relação muito forte por 50 longos anos. Nas últimas 2 décadas, 66,5% das armas importadas pela Índia vieram da Rússia. Em 2021, a Índia exportou 3,3 bilhões em mercadorias para a Rússia. Na Guerra Indo-Paquistanesa de 1971, navios britânicos planejavam atacar a costa oeste do Mar Arábico e os Ebiruavanora queriam se posicionar na Baía de Bengala, leste. Foi quando a Rússia enviou seu exército e veio em nosso socorro, para fazer britânicos e americanos voltarem para casa. Essa é a razão pela qual a Índia não pode se opor à Rússia, e isso também em um momento em que as notórias tropas chinesas estão bem em nossas fronteiras. Então, embora como cidadãos vocês possam ajudar os ucranianos, como Estado, se a Índia fizer isso, perderemos um amigo de 50 anos, nos tornando extremamente vulneráveis a provavelmente uma invasão chinesa. E ao mesmo tempo não podemos nos opor ao Ocidente porque ao longo dos anos desenvolvemos bons laços com o Reino Unido e os Estados Unidos. Então, basicamente, a Índia está e deve ficar fora desta guerra o máximo possível. Precisamos parar de amaldiçoar o governo e culpar nosso país sob influência da propaganda. Então, por favor, note que como Estado, esta não é a nossa guerra e nós não devemos lutar nela. Como uma vez um grande homem disse, a guerra é um jogo estranho. A única maneira de ganhá-la é não jogá-la de forma alguma. Isso me conduz ao final do episódio. E estas são as lições geopolíticas que, como cidadãos indianos, devemos aprender da saga Rússia-Ucrânia. Antes de seguir, agradeço a Cuco FM e nossos parceiros por apoiar nosso conteúdo. Pessoas, agora que sabem a realidade da guerra Rússia-Ucrânia, recomendo aprender sobre as guerras mundiais na Cuco FM. Cuco FM, principal plataforma de audiolivros indiana, possui mais de 1000 horas de conteúdo, possuem ótima classificação de 4,5 estrelas e vasta biblioteca de conteúdo não ficcional. Então, se isso é algo que te intriga, este é o melhor momento para começar. Por quê? A Cuco FM celebra o Holi com sua campanha atual Knowledge Kerang Cuco FM Kesang. E para esta campanha, eles estão oferecendo sua assinatura anual, com 50% de desconto até o dia 20 de março, se você usar o link na descrição. O código para isso é HOLI50. Meus resumos de livros favoritos em sua plataforma são A Arte da Guerra, a história das 2 guerras mundiais. A Cuco FM quer transformar vidas com audiolivros, um meio fácil de aprendizado. Então, se você é alguém sem tempo para ler, baixe o aplicativo Cuco FM pelo link abaixo. Avançando, a primeira coisa que precisamos entender como cidadãos da Índia é que toda vez que você ouve o Ocidente falar sobre paz, sempre tente investigar mais a fundo e descobrir qual é exatamente a sua verdadeira preocupação. É poder ou genuinamente as pessoas? Lição número 2. Amor e paz entre indivíduos não é o mesmo que amor e paz entre estados. Portanto, diferencie ambos cuidadosamente antes de expressar indignação nas redes sociais. E por último, como cidadãos da Índia e do mundo, sempre lembrem-se, a guerra é um jogo estranho. Só se vence não jogando. Por hoje é tudo, pessoal. Se aprenderam algo útil, cliquem no botão de curtir para alegrar o YouTube Baba. Inscreva-se em nosso canal para mais estudos de caso de negócios e políticos perspicazes. Obrigado por assistir, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.